Valéria, a gente na última live, a gente falou muito sobre a diferença entre escutar e ouvir, lembra? Né? Falamos muito sobre esse ponto, né, que as pessoas têm dificuldade de entender. Então a live está lá no canal para quem quiser assistir. Só que a gente deu uma parada e eu queria que você retomasse do assunto onde nós paramos para a gente esticar, que aí motiva a turma a assistir a primeira, que está lá no canal, e continuar assistindo de agora. Da onde a gente parou, Valéria? A gente parou justamente na ideia inicial, né, que era aproximar, construir pontes, né? A gente, como você falou, a gente fez uma diferenciação entre escutar e ouvir. A gente falou um pouco sobre a necessidade que a gente tem de colocar a nossa opinião, e isso é uma coisa que, de lá para cá, eu não sei se aumentou. Oi, Ana. Teve um Carlos que entrou também, deu tchauzinho. Olá para vocês. E essa questão de que a minha opinião tem que prevalecer porque é a certa, isso tem ficado muito cristalizado assim no nosso jeitão, assim, digamos, no nosso jeito de ser e estar aí no mundo. A gente cada dia mais quer que a nossa opinião prevaleça. Eu tenho uma tia que ela já é mais coroa, mas ela é muito aquela tiazinha, muito gracinha. Então ela vai no assunto da família, ela fala tudo, e no final ela fala assim: olha, mas eu não quero que a minha opinião prevaleça. É um jeito que ela tem de apaziguar o discurso para dizer que ela não é a dona da verdade, né? E tem uma certa sabedoria nisso, porque ninguém é impedido de dar opinião. Verdade. Quando cabe, porque opinião também é uma coisa que não é... O que você está comendo, Leclerc? Biscoito. Poxa, eu tô aqui falando, você me botou para falar. Olha, galera, o que ele tá fazendo? Ele tá me botando para falar, para ele poder ir comendo aí. Opinião é aquela coisa assim que a gente não é impedido de dar, mas também não é toda hora que a gente tem que dar a nossa opinião, porque nem sempre o outro também quer ouvir, nem sempre o outro quer ouvir, nem sempre o outro está aberto para ouvir, nem sempre aquilo vai gerar um diálogo, pode gerar um embate. E essa é uma outra discussão, que é, assim, eu fiz esse resumo mega rápido do que a gente falou na semana passada, né? Porque hoje eu já quero chegar na ponte, mas quero falar dessa questão do embate, né? Porque comunicação é compartilhamento. Comunicação é compartilhar algo entre quem está ali naquela conversa, é trocar alguma coisa entre as pessoas. E isso se dá pelo diálogo. Vamos de novo chamar o Paulo Freire. Paulo Freire fala que o diálogo é mediatizado aí no mundo, pela palavra. É claro que a gente, quando fala de escuta, a gente escuta a palavra, a gente escuta o que é dito, o que não é dito, a gente escuta com o corpo, a gente escuta o corpo do outro, né? A gente observa as nossas faculdades assim, cognitivas, elas estão ali presentes todas quando a gente está com o corpo da escuta. Por isso que eu sempre falo de escutar com o corpo e escutar com o coração. Quem estava na live semana passada me ouviu muito falando isso, de escutar com o coração, porque a outra pessoa também está entregando o coração dela. Mas o que tem acontecido assim também, que a gente tem visto, é que assim, a gente precisa falar, as pessoas querem falar, mas nisso que elas querem ter razão, às vezes esse diálogo deixa de ser uma conversa e passa a ser uma disputa. E a gente não precisa disso. O que a gente observa é que não é só que as pessoas querem ter razão, elas querem que as outras pessoas reconheçam, né, se submetam àquilo que ela colocou. Não é só uma questão de ter razão, porque dependendo do assunto, todo mundo tem razão. Dependendo do assunto, ninguém tem razão. A gente não está nem discutindo o que é certo e errado, né? Mas o que, de fato, às vezes o que um fala
ele fala porque ele quer que o outro diga assim, não, Valéria, é isso mesmo, você está certa, eu vou fazer o que você está falando. Porque comunicação, que é o conceito que você puxou no início, tem a ver com mensagem chegando, mensagem entendida e feedback. Isso que é comunicação. Né? Então, você fala, eu ouço, entendo, te dou retorno. Mas isso não tem a ver com disputa de verdade absoluta, quem é que está mandando na parada, não é essa a discussão. Não é quem é que está mandando na parada. Não é quem é o dono da bola do campinho lá de várzea. Não é disso que se trata. No consultório, assim, às vezes, o paciente ele fala, e em algum momento ele pergunta assim, o que você acha? Eu não tenho que achar nada. O psicólogo está ali para acolher uma demanda e para propiciar que ele se ouça e para propiciar que ele ouça o mundo ali na frente dele. Mas não é um jogo de poder entre verdades. A gente, às vezes, eu dei esse exemplo do consultório, mas na vida, nas nossas conversas, a gente precisa, às vezes, renunciar a esse desejo de poder sobre a verdade do outro. Esse desejo, assim, de... A gente quer exercer o poder mesmo de autoridade, de verdade, de ocupar um lugar, assim, de suposto saber, sabe? Oi, Dri, quanto tempo que eu não te vejo? É uma saber, sabe? É uma imposição opressora, né? Sim, se for dessa maneira, é totalmente opressora. E se entrou a opressão, saiu a possibilidade da troca, da partilha e do compartilhar daquilo que a gente falou no começo, do que é a comunicação, né? Saiu essa possibilidade. E quando sai essa possibilidade de eu entregar meu coração e do outro receber com o corpo, o que a gente tem? É um monólogo, não é um diálogo. Não é um diálogo, é eu falando sozinha aqui, ó. É como se, tipo assim, todo mundo desligasse ali, todo mundo aparecesse ali, saísse, e a gente ficasse aqui falando sozinho. Parece que eles estão ali, mas na verdade eles não estão. Deixaram o celular ali e a gente fala o que a gente quiser aqui, porque para eles não vai fazer diferença. Isso. Eu não estou falando que vocês estão fazendo isso não, tá, gente? É só um exemplo, assim, que eu gosto muito de trabalhar com exemplo. E às vezes, quando a gente entra nessa questão do monólogo, da minha verdade, da minha opinião, do que eu acho que é certo, a gente fala sozinho, querendo que o outro engula, porque daí se ele vai escutar ou não para a gente também não faz diferença, o que a gente quer é que ele concorde. É por isso que eu chamo assim de uma coisa de querer exercer esse poder. E a gente precisa abrir mão disso. Num exercício de escuta, a gente precisa abrir mão disso. Porque aquilo que a gente falou semana passada, quem disse que a minha opinião é a certa, a mais bonita, é a verdade? A gente não ocupa esse lugar do saber total, hermético, fechado. Quem ocupa o lugar do saber total, hermético e fechado aqui, nós, pares, mortais aqui? Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando a gente fala de escutar o outro e escutar um ao outro de forma mútua, né? O primeiro passo, ou talvez um passo importantíssimo, é abrir mão dessa coisa de querer impor a sua própria opinião, certo? Abrir mão dessa... De exercer o poder. De exercer o poder. Do tipo assim, não é isso, você está errado, não é assim, né? Então, para poder ter a escuta, para que ela aconteça, para que ela comece a acontecer, então cada um envolvido na conversa, no diálogo, na relação, tem que abrir mão dessa coisa do poder, certo? É isso? É isso. E olha só que legal. Assim, a gente aqui não dá passo a passo, né? Mas quando a gente vê assim, passo a passo para aprender a escutar, exercício para aprender a escutar, um dos exercícios é fazer isso que você fez agora.
chama paráclise. Você que é professor disso, é paráclise? Paráfrase? Gente, se alguém souber aí, me ajuda. Paráfrase. É quando você repete paráfrase. Estou parafraseando o que você falou. Simone Isso. Simas. Quando... Simone, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Simone, Wanderson. Aí, é o teu povo aí, Leclerc, chegando aí. Simone quando é muito você fala boa. o que eu falo de uma outra maneira. Né? Parafraseando. E aí, assim, eu vi que você entendeu. Por que você conseguiu falar o que eu falei de uma outra maneira, com a sua cara? Porque você me escutou. Porque eu não sei o que é que blá, 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 e você ficou aí pensando, ai, meu saco de biscoito aqui tá acabando, e eu não posso levantar para ir lá na cozinha pegar outro, e ela tá falando, como é que eu vou... Entende? Ó, a Ana Paula escreveu aqui, ó, é realmente muito chato quando você só quer falar e a pessoa vem com um monte de opinião. Quer dizer, não deixa, vou usar uma expressão que está comum hoje, né? Invade o seu espaço de fala, não deixa você falar. Porque hoje tem essa questão muito própria do lugar de fala, inclusive, que se a gente for afunilando, a gente não vai ficar só no lugar de fala da mulher, no lugar de fala do homem, no lugar de fala da criança, a gente vai estar no lugar de fala da mulher, que é a Lela, que mora em Niterói no contexto da pandemia e que tem X anos e tá... entendeu? Se a gente for afunilando essa questão do lugar de fala, a gente chega no que nós somos, que é uma singularidade. Pois é. Por que a gente falou disso? Porque a gente estava falando que para você escutar o outro, para que esse processo aconteça, a gente precisa abrir mão dessa coisa do poder. Coisa do poder, de você exercer poder sobre o outro. Até o Thales está escrevendo aqui, ó, que aprender a ouvir é uma arte. É isso que a gente está desenvolvendo aqui, Thales. É o que a gente está tentando. Eu ia falar sobre isso aqui. Ele falou assim, aprender a ouvir é uma arte, né? A gente já fez essa diferenciação na live passada entre ouvir e escutar. Né? Quando a gente fala do processo de escutar, da prática da escuta, a gente não está falando só de ouvir, assim, né? Do órgão do sentido e da audição, a gente está falando de mais, a gente está falando de atravessamentos, a gente está falando da escuta com o corpo, com o ouvido que vai ouvir aquele negócio que eu já expliquei lá, né, da vibração, do som e tal, mas também do corpo que você vai emprestar e oferecer como acolhimento do outro. E como a gente está falando aqui de palavra mediatizada, de diálogo, essa coisa, em algum momento você também vai ser acolhido. Até porque isso não é um processo unilateral. Uma ponte não é uma rodovia, é uma ponte em que você vem e que você vai, depois eu queria até ler um textinho aqui. Depois. Pode ler, fica à vontade. Não, depois, daqui a pouco eu leio. Senão eu vou me perder de novo. Já viu que eu me perdi, né? Você fica falando dos negócios aí... E aí eu me perco aqui, eu falo, tentando aqui ser poeta, né, invocando aqui Cecília Meirelles, Clarice Lispector, os Hélins do Rego, tantos autores, né? Vamos falar, né, viver é perder-se. Eu procuro, igual semana passada. Viver é perder sem palavras, viver é perder sem ideias. É verdade, eu falei isso, mas no mesmo momento que eu falei, eu pensei assim, mas o que tem? Isso, tem uma frase da Clarice que é muito legal, que ela diz o seguinte, existem palavras que encalham. Está escrevendo lá, a palavra encalha, igual um navio, ela para. Então, é isso, você fica perdido naquele conceito, né? Aquilo causa uma inquietação dentro de você. Isso é muito bacana. Então não tem problema se perder, não, fica à vontade. Que bom. Valeu. Estou super à vontade para me perder, porque se perder no discurso é meu nome. Mas o que seria da construção do conhecimento, né?
da construção multidisciplinar, da construção dos saberes e da construção do diálogo e das amizades se não tivesse essa abstração, né? Porque assim, o conceito do vou tentar juntar agora literatura com psicologia, educação e tecnologia. O conceito do HTML, que é o conceito da internet, do hipertexto, nada mais é do que isso. Assim, essas conexões que a gente faz na comunicação são conexões de hipertexto, né? Uma coisa chama outra, uma coisa chama outra. É um perder-se em ideias quando você realmente abre mão desse poder de controle e para ouvir, sem desprezar o que a pessoa está percebendo. Então, é um caminho para abstração, é um caminho para conexão. Vamos usar uma palavra também desse momento, né? É uma abertura para conexão. Isso, é uma abertura para conexão, isso, legal, é uma abertura para interconexão. E, inclusive, Leclerc, olha que isso eu acho lindo, assim. É a gente poder estar construindo essa condição de possibilidade. Porque, olha só, a gente está conversando com o Thales, que falou ali, com a Marilda, que está falando aqui uma coisa linda também. A gente está aqui, parece que a gente está numa abstração muito doida, mas a gente está interconectado com eles. E eles estão com a gente. E espero que todos estejamos nos escutando. Porque essa é a ideia. Quando você fala, porque se perder e tal, e eu falei, essa é a grande possibilidade. Porque é quando a gente a gente se perde, a gente também se encontra. Isso. Então, não tem o errado, não tem o certo, não tem o bonito, não tem o jeito. É o jeito que está sendo construído, sabe? Não é assim, hoje, olha só, esse aqui é o jeito. Esse é o jeito de fazer uma live. E é por isso que tantos autores... Se tivesse um jeito de fazer uma live, a gente já estava dançado há muito tempo, porque a nossa é totalmente ao contrário. E não tem problema. Semana passada, a gente falou muito do Paulo Freire, a gente não vai falar dele hoje, que já falamos a beça. Quem quiser ouvir... Eu já falei dele hoje. Falamos uma citação, né? Mas assim, como Paulo Freire, a gente poderia citar outros autores músicos, né? O João Alexandre estava aqui há pouco na live, músicos, artistas, pintores, que foram mal compreendidos no seu tempo, na sua época, exatamente porque as pessoas se recusam a escutar o que eles estão dizendo, para onde eles estão apontando. Porque você querer olhar para esses caras, né, com as lentes quadradas, né, com caixas fechadas, é muito complicado, porque você elimina essa possibilidade de abertura, como você falou, para a conexão. Todos esses caras foram mal compreendidos, né? Cantores, músicos, poetas, escritores, artistas, autores, que hoje são endeusados, mas no seu tempo foram mal compreendidos, né? Porque os caras tinham um olhar abstrato, né? Eu sempre cito nas aulas, não importa a Revolução Copernicana, né? Copérnico teve o insight, né, de que o planeta era redondo. Imagina, num mundo quadrado, num mundo plano. Eu acho que e ele teve esse insight, teve essa capacidade, né? Outros tiveram outros insights em outras áreas. Então, esse fechar, se a gente se fechar para a escuta, se a gente se fechar para o outro, a gente também vai se fechar para a inovação, a gente vai se fechar para a mudança, a gente vai se fechar para melhorias, para novas realidades, vai se fechar para a própria vida. E nós vamos morrer, né, Valéria? Vamos passar e outros virão e vão abrir. É o que vai acontecer. Só quem perde somos nós mesmos. Então, e aí, disso que você está falando, eu até anotei uma perguntinha aqui, que é para a gente usar como analisador disso. Exatamente disso que você está falando, né? É assim, o que está se passando em mim que sempre me coloca dessa maneira? Porque não é tipo assim, por que eu tô... Oi, Tércia! Tércia, olha lá do Nordeste. Olha que legal. Beijo pro Noah aí.
O que está se passando em mim que eu estou tendo essa necessidade de enquadrar o outro de acordo com o óculos que eu estou usando? O que está se passando em mim que eu tenho essa necessidade de colocar o outro numa caixa? O que está se passando em mim que eu deixei de ver as conversas como uma possibilidade de tudo isso aí que você falou, de abertura, de conexão, de interconexão, e eu estou encarando as conversas como uma disputa de poder. A grande questão é, o que está se passando em mim? Porque se a gente ficar falando da sociedade, porque as pessoas, porque agora é assim, é tudo polarizado. E, como eu falei semana passada, a gente não tem só uma polarização aqui, ó. Não tem só dois polos. Bipolar. A gente tem, são vários, né? Vários polos. Mas assim, o que está se passando em mim no meio disso? Para além de ficar só falando, não, mas porque agora o negócio é assim, agora a gente não pode falar o que a gente pensa. Eu quero falar o que eu penso. Isso é um paradoxo, né, Valéria? É uma coisa muito paradoxal. Até o Wanderson escreveu aqui, ó. A dificuldade de construção são os preconceitos. Ouvir o outro é cada vez mais raro, afinal as respostas já estão quase todas pré-moldadas. Eu ia falar sobre isso. Entrou aqui, mas antes de eu falar, eu quero mandar um abraço aqui para a Carol, que entrou, Carol Borba, do Kevin. Seja bem-vinda, Carol. E o Cardim, Helder Cardim, do Palavra da Vida. Helder, eu te mandei uma mensagem, cara. Responde aí, pelo amor de Deus. Leclerc, não tem aquela minha tiazinha que eu contei no começo, que ela fala, aqui, não quero que a minha Ela é fã, ela é fã do Helder. Helder é muito gente boa, muito bacana. Ela é fã, ela ama o Palavra, ela é fã dele. Meus primos foram estudar lá e minha tia gosta dele. Achei muita coincidência, eu vi ele entrando aqui e falei assim, nossa, eu falei da minha tia que é fã dele. Deixa eu falar dos paradoxos, que é onde eu estava falando dos paradoxos, não, desse grande paradoxo. Nesse tempo que a gente está vivendo, de tanta. Onde tanto se fala sobre diversidade, inclusão, tolerância, está tudo no discurso, porque na prática o que a gente vê é exatamente o que o Wanderson falou. São moldes, né? São coisas formatadas, já pré-estabelecidas, que a gente está tendo que se encaixar. Vou dar até um exemplo, que é a frase que está rolando aberta em tudo quanto é live, webinar, que é o novo normal. Temos que nos preparar para o novo normal. Então, eu não gosto. Desde o começo lá das lives que a gente faz, eu já falo, não gosto disso. Primeiro, não gosto de normal e não gosto de novo normal. Quem é que vai definir isso? Você vê que situação maluca. A gente nem chegou lá ainda, já quer se partir para uma pré-definição do que vai ser. A gente já quer dizer o que é normal. Sabe aquele negócio da gente querer exercer o poder no discurso do outro? O que é o normal? Normal para quem? Como que eu vou falar de um novo normal? Normal para quem? E como que eu vou falar que um negócio é normal? Pois é. É muito doido isso. Quando você estava falando da Cecília e da Clarice, eu lembrei de um livro da Clarice que ela começa com uma vírgula. Primeira coisa do livro é uma vírgula. Está aqui nessa minha estante que mudou tudo. Que é do multiverso agora. Legal. Você abre o livro, a primeira coisa é uma vírgula. E da vírgula, ela parte para a letra minúscula e vai escrevendo o livro. O livro começa com uma vírgula. É certo? Pois é, nós já até falamos que o Saramago não bota ponto final. Você já lembra disso? Falamos que o Saramago... Não, isso é um paradoxo da literatura. Você sabe que eu estudei literatura, então isso é um paradoxo. Quando você vai estudar literatura, os professores, os educadores entram com aqueles padrões, como é que você faz soneto, como é que você faz poesia, como é que você escreve prosa, como é que monta romance, como é que analisa texto. Tá, mas os gênios, eles quebram o modelo. É isso. Então, a poesia que a gente admira, o texto que nos deixa encantados, as histórias, né? Vou citar aqui o do Mundo Nerd, já que você falou do multiverso.
Você está no Muito Nerd. Por que Star Wars, né, Guerra nas Estrelas, fez tanto sucesso? Porque no Império Contra-Ataca, que foi um dos primeiros filmes da série, que é o episódio 5, o mal vence, pô. O mal vence. O mal triunfa no final do filme. E isso, os mocinhos saem todos quebrados, ou mortos, ou presos, sem esperança, e o mal prevalece. Então, isso é uma mudança de paradigma que fez o quê? Que fez a gente se apaixonar, né, essa geração se apaixonou pelo Darth Vader, né, pelo Vader, que talvez seja um dos vilões mais cruéis, mais queridos, mais malignos e ao mesmo tempo mais queridos. Exatamente. Então, mais queridos. Isso é uma mudança de paradigma. Quer dizer, o cara faz sucesso, ele encanta, ele atrai quando ele propõe uma coisa nova. Eu acho, e eu vou linkar isso que eu falei agora com o que você falou no início da live. O diálogo é possível, né? A escuta é possível, a conexão é possível se a gente der abertura para algo que não está dentro do nosso padrão, do nosso modelo, do nosso paradigma. Então, por quê? Você falou assim, quando eu falei lá da comunicação, do diálogo, e você falou que tem o emissor e o receptor. Só que assim, entre o emissor e o receptor tem um espaço. Esse espaço, oi Ana, esse espaço é o espaço da criação, é o espaço da inventividade. Não pode ser o espaço do encaixotamento, não pode ser o espaço da serialização, que a gente já está falando aqui na live há tanto tempo. Não pode ser o espaço em que eu quero colocar o outro dentro da minha caixa. Não pode ser o espaço onde eu quero exercer o poder de verdade sobre o outro. Exatamente. Quando isso acontece, acabou o diálogo. Não, se acabou o diálogo, não tem escuta. A gente já parte daí. E quando isso acontece, é aquele autoritarismo que você falou. E no autoritarismo não tem inventividade. E a gente acredita no quê? A gente fala muito isso nos nossos textos. A gente fala muito isso até nas lives mesmo. A gente acredita na construção da vida como obra de arte. Se a vida é construída como uma obra de arte, ela não é serializada. Uma coisa serializada, ela não é uma obra única de arte. Ela já é outra coisa, é de outra ordem já. E a gente acredita nesse espaço inventivo, criativo de si e no encontro. Porque a vida é a arte do encontro. A gente se encontra pela vida, com pessoas, Hoje eu estava escrevendo aqui e tinha um sabiazinho cantando. E aquilo foi, assim, um motor para mim. O sabiazinho cantando. É um encontro. Isso é um encontro. Um bom encontro. Poderia ter sido mal. Se o sabiá cantando me remetesse a uma coisa triste, por exemplo, eu poderia ficar triste e chegar aqui na live e falar assim, poxa, Leclerc, fiquei tão triste agora antes da live, tinha um sabiá cantando. Mas você não tacou pedra no sabiá, né? Não jogou, fechou a janela. Sai daqui, sabiá maldito. Você deixou o sabiá cantar. Então, essa é uma boa analogia. A gente deixar, né, o som do coração, da mente do outro invadir o nosso espaço. É isso. Porque lembrando sempre, escuta é com o corpo, o outro está entregando o coração. Isso, e a gente precisa acolher isso. E não jogar pedra. Mandar um abraço aqui para Maria Angélica. Mandar um abraço para o professor Hugo, coordenador de administração lá da Lusófona. Grande professor Hugo. Seja bem-vindo. Aí, só gente famosa vindo te ver, Valéria. Você está ficando famosa. Fabrício, seja bem-vindo, Fabrício. Aí, tá vendo? Você não é mole, não. Você é realmente interestelar. Interestelar é o Darth Vader. Ele que é interestelar. Você é interestelar, cara. Ele que é o interestelar. Chique. Pois é, cara. Você vê. Aí, já que você falou da arte, né, vou citar de novo a frase famosa, frase belíssima, né?
precisamos de arte porque a vida não basta. Uma das coisas que torna a nossa comunicação pobre, né, endurecida, é porque a nossa vida está serializada, né? Porque o que torna a vida mais criativa, muitas coisas tornam a vida mais criativa, mas uma das principais, com certeza, é a arte. A música, a literatura, né, a pintura, a poesia, né, essas coisas que despertam, já que você falou tanto que o outro entrega o corpo, entrega o coração, né, entrega a alma, entrega a si mesmo. Então, a arte desperta isso na gente, né? Desperta essa coisa, essa essência do ser humano que está endurecida e que está embrutecida no serial. Quero indicar de novo para nossos amigos, alunos conhecidos que assistem ao vivo e vão assistir depois, um filme que nós já citamos aqui nas primeiras lives, que é Tempos Modernos, do Chaplin, que ele fala exatamente disso, onde ele faz uma crítica absurda a esse mundo serializado, repetido, industrial, onde a gente perde a própria identidade, a gente não é mais ninguém, né? Porque quando você faz isso, você barrou a produção da conectividade com o novo, para você se produzir como o novo. E aí, Leclerc, e aí entra o consumo, que a gente já falou, entra o consumismo dos modos de ser, né? Tipo assim, eu não paro para pensar. É legal que a gente vai falando aqui, eu vou pensando em todas as lives e todos os videozinhos que a gente já vai falando. Todos eles se conectam, isso mesmo. Tudo se conecta. Porque a gente não para pensar assim, nossa, mas por que tem problema o Sabiá estar cantando? Por que ele vai me atrapalhar? Só porque todo mundo fala que para eu estar escrevendo eu tenho que estar no silêncio? Ou só porque todo mundo fala que para eu escrever eu tenho que ter uma música clássica? Ou só porque todo mundo fala que para eu escrever eu tenho que estar em X lugar? Eu estou dando um exemplo qualquer. Por que eu não posso me conectar com o que está fora, de uma outra maneira que não seja consumindo o que o outro diz que tem que ser? Entende como? E aí a gente consome e não entra em contato com a nossa própria singularidade. Então, se a gente não entra em contato, a gente não escuta a gente. E se a gente não escuta a gente, como é que a gente vai escutar o outro? Porque uma coisa que você falou é muito certa. Todo tipo de arte, se a gente acredita na construção da vida como uma obra de arte, é claro que a gente entende que as artes, né, as artes todas, todo tipo de arte, elas são assim disruptoras desse endurecimento, desse engessamento. Eu gosto muito de uma imagem que é a imagem da plantinha que nasce na fresta de um muro, por exemplo, de uma calçada toda cimentada, de repente fez uma rachadurazinha, você vê uma plantinha ali. É isso. A arte, ela serve para quebrar os nossos endurecimentos dessa maneira. E por aí a vida inventiva vai brotar, né? Só que tem uma coisa. Hoje em dia, a gente tem assim, uma quantidade enorme, enorme de informação. A gente tem muita demanda de muita coisa que a gente tem que fazer, porque a gente se permite a muitas atribuições na nossa vida, né? A gente tem uma dificuldade de falar, não, eu não dou conta. Então, a gente vai, as nossas demandas vão aumentando. E hoje você tem um texto para escrever, e amanhã você tem um livro, e aí depois você já tem um artigo, e aí depois você tem que cuidar da casa, e você tem um cachorro, você arruma mais um, aí você arruma mais um gato, e tal, sabe? Essas coisas, cada um com o seu cada um, né? Fui dando alguns exemplos aqui, mas cada um com o seu cada um. E a gente vai adquirindo demandas. E junto com isso, a gente tem uma quantidade de informação enorme passando o tempo todo
E uma quantidade de solicitação passando o tempo todo. Nosso celular faz trim, a gente já quer saber. Nossa, será que é o WhatsApp? Será que é quando não tem o som diferenciado, né? Nossa, será que é o WhatsApp? Será que é e-mail? Será que é Instagram? Será que é Twitter? Será que é o não sei o quê? O que será? E a gente não consegue não ir lá ver. E a gente tem que ver. E isso tira uma coisa muito preciosa da gente, que é a atenção. E às vezes a gente senta assim para tomar um café da manhã com o marido, com o filho, com o namorado, com a mãe, com o pai, com o amigo, sei lá com quem, ou para tomar um café, ou para comer, ou senta do lado de alguém, mas a gente nem está ali. Pois é. Porque a gente está conectado com... E não é nem com outra pessoa que está ali dentro do celular, é com a informação, porque a gente não pode ficar para trás. Sabe aquele negócio do FOMO? Sim, que é aquela sigla né? A gente tem aquilo. E assim, é uma coisa rasa da informação, mas ao mesmo tempo pega uma coisa muito preciosa nossa, verdade, que é a atenção. E se a gente gasta a atenção, porque a atenção é energia. Se você está gastando atenção, como é que você vai dar atenção para quem está querendo falar com você? Então, Valério, muita gente mesmo pode achar que a gente fica aqui divagando, né, em cima dessas questões existenciais, de que isso é muito poético. Mas eu quero dizer para quem está nos assistindo ao vivo ou vai assistir depois, que assim, há uma necessidade do que a gente está conversando em todas as áreas. Como o professor estava aqui, o professor Hugo estava aqui agora, vamos falar do mundo dos negócios, né? As tendências do mercado hoje, uma das principais tendências, dentre as muitas, são os negócios geradores de impacto social. Os grandes investidores procuram pelas empresas que conseguem desenvolver e disseminar e potencializar o bem comum ao redor do seu negócio. Mas como que você vai investir num negócio gerador de impacto social se você não ouve o outro, se você não acredita nesse negócio? Sustentabilidade, a gente acabou de falar do passarinho aqui, do sabiá, vamos falar de sustentabilidade, né? De como, se você não acredita nesse negócio, se a natureza, se o ecossistema não passa por dentro de nós. Então é tudo uma grande falácia. Na verdade, a discussão ela é sempre rasa, porque ninguém se importa. Libera aí 50 trilhões de reais de auxílio emergencial, mas o dinheiro não chega. Você liga a televisão e está lá o cara passando fome, sentado na calçada, 3 horas da manhã, porque ele precisa resolver. Então é uma ação, é uma solução fria, que não passa por dentro das pessoas. São números, são contas, são planilhas. Mas isso também é produção. Isso, exatamente. Isso é produção. Então, isso é o efeito de uma produção. Muitos de nós, talvez, muitas pessoas dentre nós, talvez não consigam se adaptar a essa nova realidade, saiam do mercado ou fiquem restritas a um nicho específico, porque não consegue, né? Você vê, agora a gente está com essa pandemia aí, trazendo todo esse debate nosso para uma questão prática. Está com a pandemia, então não pode abrir nada. Vamos botar um delivery. Delivery não é você meter um troço dentro de uma caixa da moto e mandar entregar. Entendeu? Tem gente ali, né? Tem gente. Tem pessoa ali. Tem relacionamento. Tem boa noite, bom dia, boa tarde. Tem a questão do carinho, do cuidado, do bolo que chega inteiro, da pizza que chega inteira, né, do presente. Então, sem essa questão do outro, sem essa consideração pelo outro, sem a escuta, né, sem ter uma escuta pelas demandas, para aqueles que pensam que a nossa discussão aqui ela é uma discussão rasteira, fragilizada, poética, romantizada, está muito enganado, meu camarada, porque o delivery totalmente que vai... entranhada. O ela delivery... é totalmente entranhada no tecido social. E a gente está no tecido social. Isso, o delivery que vai ficar, seja de que nicho do mercado for, se é serviço, se é produto, se é saúde, se é pet, se é restaurante, o delivery que vai ficar é o delivery que se importa. Não é o delivery só que entrega. É o delivery que se importa. Né?
com aquela senhora que está dentro de casa, isolada lá na pandemia, com aquele cara que é diabético, porque ninguém se importa. Né? Então, é disso que a gente está discutindo. Você senta lá para tomar café com a tua amiga e dane-se o que ela está falando. Eu vim aqui cumprir uma agenda social. Marquei com ela, sentei, ela fala. Depois você chega em casa e diz para os seus entes queridos, não, eu fui lá porque fulano queria falar. Como se a gente fosse um instrumento frio de canalização. Então, essa é uma mudança, eu não vou chamar de novo normal, mas essa é uma mudança... coisa de que fulano queria falar é horrível. É demais, né, cara? Não, queria falar, fulano quer falar. Que isso, cara? Então, isso que às vezes os alunos de administração não entendem, os alunos de marketing não entendem, né? Os alunos de gestão não entendem, que não é só número, planilha, né? Essa coisa técnica, seca. Isso não adianta. Você, para ser ministro do meio ambiente, você tem que gostar de árvore, pô. Você, para ser ministro da cultura, você tem que gostar de arte. Você, para ser ministro da saúde, você tem que gostar de gente. Né? Seja na área governamental, seja na área religiosa. Essa live aqui dá pano para manga para um monte de debate. Mas o que falta, no fundo... E o legal é que assim, os ânimos vão ficando... se passar aqui na minha frente, eu dou a banda. Adoro isso. A gente vai falar do assunto? Isso. Justo, mas é justo. A Ana, acho que a Ana e o Wanderson fizeram 2 comentários ali muito pertinentes. Mas o que eu queria falar disso que está falando, a galera da administração, a galera da gestão, a galera, todo mundo aí, no consultório, quando alguém chega com questões de trabalho, seja de qual seja o trabalho, inclusive nesse momento, né, eu falo no consultório, mas nesse momento eu não estou atendendo no consultório, estou fazendo atendimento online. Uma coisa que eu sempre falo para eles é o seguinte: você tem noção de quem está na outra ponta do teu trabalho? Você tem noção de quem está na outra ponta do teu papel? Você tem noção de quem está na outra ponta da tua caneta? Você tem noção de quem está na outra ponta da tua planilha? Porque pessoa. A gente não trabalha para papel. Não é um desenvolver planilhas infinitas para nada. Tem pessoa do lado, tem pessoa na outra ponta. É sempre pessoa. A gente tem que entender isso. Por isso que a gente está falando da escuta. Porque essa habilidade ela foi meio que perdida, porque a gente quer tanto falar que isso ficou meio perdido. Eu queria ler 2 textinhos, porque eu estou vendo aqui que vai acabar. Posso ler? Um é do Byung-Chul Han. Só a citação dele. Posso ler? Pode não. Poxa, justo do Byung-Chul Han. Lê logo, lê porque vai acabar a live. Pela defesa, afasta-se tudo que é estranho, mesmo que o estranho não tenha nenhuma intenção hostil. Ele é eliminado em virtude da sua alteridade, ou seja, é só porque ele é outro. Isso. Posso ler aqui um outro textinho? Pode. Tá vendo? Falei para você ler no início, você não quer ler no início, pois agora tá correndo. Não, mas vai dar tempo. Agora tá correndo com o negócio. Sempre, né? Sempre assim. É você com seu discurso inflamado aí, mas eu gostei, eu volto em você. Vou ler. As pessoas querem falar de suas histórias, de suas dores, de seus amores, de seus sonhos. Ocorre que em suas muitas palavras, ditas com a pressa dos apertos da vida, acabam falando do que não lhes completa, mas do que pensam que pode lhes confortar. É aí que todos querem sempre ter razão. Em sua ânsia em ter sempre razão, as pessoas vão aos poucos perdendo o jeito de escutar. Falando sem parar, perdem até mesmo seus próprios significados quando reproduzem fragmentos mal costurados de uma realidade que não é a sua. Realidade desconhecida. Desconhecida porque consumida e não construída. Escutar é construir. É compartilhar a construção de pontes na direção do outro.
pontes de mão dupla, onde as palavras possam ir na direção do coração do outro, mas também possam retornar como o afeto tão desejado da atenção. Legal. Escutar é construir pontes de aproximação em meio às muitas divergências. É compreender que o outro não precisa pensar igual a gente, não precisa querer o que a gente quer, não precisa gostar do que a gente gosta, justamente porque ele é o outro. Escutar pode trazê-lo para perto da gente, e a gente também pode se encontrar nessa ponte. Legal. Isso mesmo. Na verdade... Resumiu a live toda num texto. Foi o textinho que eu estava escrevendo quando o Sabiazinho estava cantando. Foi. É isso Foi mesmo. um encontro. Na verdade, o que a gente queria falar desde o começo era isso, que a escuta, ela precisa servir para aproximar. E a escuta pode ser essa ponte que a gente está precisando nesse mundo tão barulhento. Escutar é construir pontes de mão dupla em que eu vou falar, vou encontrar acolhimento e isso vai voltar para mim como o afeto que eu preciso. Porque, na verdade, as pessoas querem atenção. Elas não querem só ter razão. Isso aí já é um efeito do efeito. As pessoas querem acolhimento. As pessoas querem saber que elas são amadas e queridas. Isso não é um discursinho bobo, assim, de coraçãozinho, não. Na verdade, a gente precisa dessa sensação, né, disso. Por isso que escutar é construir essa ponte que a gente tanto precisa. Legal. Pois é, acho que a nossa proposta, o tema da live, né, escutar para aproximar, mais do que nunca a gente precisa investir nessa perspectiva, né, que afeta o mundo dos negócios, né, afeta o mundo da educação, né? Educar nada mais é do que um esforço para o outro, não é só transferência de informação, é você se esforçar, construir, para explicar, para transferir, para transmitir também, trocar das mais inúmeras formas até que o outro consiga compreender do jeito dele, do jeito da maneira como ele enxerga, né? Eu lembro que quando eu fiz faculdade, a faculdade de letras, tinha um aluno na minha turma, enfim, ele era muito, muito esquisitão. Ele era meio hippie, assim. Esquisito nesse sentido, tá vendo, que tá fora do padrão. Tá vendo, né? você colocando o cara na caixa? Mas ele era esquisito, porque era diferente de todos nós, meio hippie, estava sempre meio over, assim e tal. Então a gente é formado. Eu, Leclerc, hoje, 2020, não sou mais o mesmo que eu era há mais de 20 anos atrás. Né? Nós não somos mais as mesmas pessoas. Só que a gente vem de um molde. Então você entra no curso, no trabalho, na sua comunidade de fé, você vem com o teu molde pronto lá. Então todo mundo na turma achava ele um cara muito esquisitão. Só que as melhores contribuições eram sempre dele. As melhores sacadas, os melhores insights, exatamente porque ele era esquisito, porque ele estava fora do nosso paradigma. Então ele conseguia, às vezes ele fazia uns comentários nas aulas de literatura, de português, que a turma silenciava, do tipo assim, nunca, jamais conseguiria pensar dessa forma sozinho, né? O cara teve que dizer. E por isso que é bom a gente ouvir música, ler, né? Porque você tem acesso a outros pensadores, a outras ideias, a outros recortes. Te quebra quebra o estereótipo. Exatamente. Então, eu quero fechar a minha participação aqui, depois vou deixar você encerrar, porque tem 1 minuto, dizendo o seguinte: banir o conhecimento jamais. Enterrar autores e queimar livros, fechar obras, apagar vozes, calar, jamais. A gente tem que ouvir, ler, entender, pensar e perceber, dialogar e criticar também, mas tudo reconhecendo o lugar, o espaço de fala do outro lá que está com a gente. Que tem essa história. Considerações finais. Ó, grande sacerdotisa do conhecimento.
Procurando. Vai que ela apareceu aqui atrás de mim e Você eu não tem, vi, né? você tem 20 segundos, porque vai fechar a live. A gente se encontra no Agente na Vida, espaço Isso! de escuta, de construção e de escuta. Galera, beijo, foi ótimo estar com vocês. Fala com a gente depois lá no particular. É isso aí. Legal. Agente na Vida, a gente se encontra lá. Isso, essa live lá no nosso canal no YouTube. Assistam e compartilhem. Obrigado, Valéria. Valeu.